dia. Gente, hoje é dia 2/3/2021 e nós estamos voltando com a nossa aula de ciências. Eu prometi na aula passada que traria os slides para vocês e trouxe de volta, tá? Hoje, gente, nós iremos trabalhar falar sobre a seleção natural das espécies. Nas aulas passadas, nós citamos, várias evidências de evolução das espécies, tá certo? Dos seres vivos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a seleção natural. É uma teoria de Darwin, tá certo? Outro cientista, tá certo? Vamos lá. A seleção natural é um dos mecanismos fundamentais da evolução. Essa teoria evolutiva, ela foi formulada pelo naturalista Charles Darwin. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1882. Essa seleção natural, gente, ela afirma que as características vantajosas de uma população para um determinado ambiente são selecionadas e contribuem para a adaptação e sobrevivência da espécie. Então, ela fala que as espécies elas têm tudo a ver com o meio ambiente, Que o meio ambiente é quem vai determinar e contribuir para a adaptação dessas espécies, tá? E da sobrevivência delas. Nós temos aqui, as girafas, como é que ele imagina que eram antes, quase sem pescoço. E que devido a elas viverem em locais com árvores bem altas, elas tiveram que se adaptar e crescer o pescoço, para que elas pudessem alcançar os frutos. A que não conseguiu, morreu, tá certo? As que conseguiram estão aqui, tá bom? A seleção natural, gente, ela revelada por Darwin, ela possibilita que os indivíduos que possuem características benéficas sobreviverem com as condições impostas pelo meio ambiente. O que você acabou de ver nas girafas, O meio ambiente, onde as girafas viviam, eram árvores bem altas, então elas começaram a ter características que para elas ficaram benéficas e fizeram com que elas evoluíssem. Essas características elas são provocadas pelas alterações genéticas que, por sua vez, ao longo do tempo, podem gerar duas consequências: adaptação da população às condições ambientais ou formação de novas espécies, especiação. Então, o que é que pode acontecer? Ou a girafa, se adaptou, tá certo? E virou uma população, ou ela formou uma nova espécie. Os animais ou se adaptam àquilo lá, adquirindo novas características, ou simplesmente eles formam outras espécies. É isso que eles dizem. Aí aqui é a formação de novas espécies, tá bom? E aqui nós temos o homem, Que ele diz que o homem foi se adaptando e virando o que é hoje. Tá bom? É sobre isso que ele fala, a seleção natural dele, Podemos iniciar o estudo deste tema pensando em um grupo de indivíduos parecidos, as novas espécies. Suponhamos que o grupo inicial se separou em dois subgrupos de indivíduos, que migraram para regiões diferentes. Tais populações passaram por seleções distintas, já que há diferença entre os animais. Com o passar dos anos, as características genéticas dessa população modificaram. E aos poucos dizemos que estabeleceram diferença entre duas populações, que passaram a formar o que chamamos de raças geográficas, Então, o que é que ele diz? Ele diz que as espécies, se dividiram. Uma foi para um tipo de clima e outra para o outro tipo. E, de acordo com o ambiente que elas estavam, elas começaram a se modificar. Para o quê? Para ou se adaptar ou criar novos tipos de espécies que sobrevivessem àquele clima. Então, mesmo que as espécies sejam parecidas, mas ele quer dizer que as espécies evoluem de acordo com o ambiente. Que o ambiente auxilia na seleção e na evolução das espécies, tá certo? Então, é isso que ele falava, que as espécies iam se adaptando, evoluindo, formando outras espécies, tá bom? E é disso que ele acreditou que surgiu tantas espécies no mundo, tá? Sobre isso que eu queria falar sobre a teoria de Charles Darwin, sobre a seleção natural, tá certo? Não é uma seleção
que as pessoas podem forçar, é uma seleção que ocorre de acordo com o ambiente que a espécie vive, tá bom? Porque aí ela vai se adaptando, criando características, ou então vai surgindo novas espécies, tá bom? Beijos, eu espero que vocês tenham entendido e até já já no grupo.